Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live especial com o Dr. Bruno, pediatra aqui da nossa cidade. Estamos aguardando o pessoal começar a chegar. Nosso convidado já entrou, bem-vindo Bruno, bem-vinda Valquíria. Sejam todos bem-vindos nessa noite de terça-feira aqui conosco no Amanhecer. Hoje vamos bater um papo super bacana sobre um olhar humanizado do pediatra para a família, entendendo que esse profissional ele é fundamental no nascimento da família, é o profissional que nós mais temos contato após o nascimento do bebê e que recebe as nossas primeiras angústias e aflições. Nath, seja bem-vinda. O Bruno, ele é pai, mediador das nossas rodas do amanhecer, é pediatra, ele fez residência médica no Hospital Materno Infantil de Goiânia, ele também é professor efetivo da UFJ, na medicina, e atende na clínica aqui em Jataí como pediatra. Então, para a gente iniciar nosso papo, o Bruno já está conosco, vou convidá-lo. Pessoal, gostaria de avisar vocês que pode ser que tenha algum problema. Ele me avisou e caso dê alguma instabilidade, nós vamos tentar resolver, ok? Bruno está chegando. Vamos aguardá-lo entrar aqui conosco. Olha, está chegando. Olá, boa noite, Boa Bruno. noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bruno, gostaria de te agradecer em nome do Amanhecer pela sua presença aqui conosco, pela sua colaboração já desde as rodas e estar aqui compartilhando conosco. O objetivo de hoje é conversar um pouquinho sobre a importância, da pediatria no universo materno-infantil, como que a gente pode pensar num olhar humanizado. E aí eu gostaria que você nos dissesse como que é a assistência em pediatria na gestação, no pré-natal. Então, por exemplo, a gente tem várias condutas que a gente toma ali no momento do parto e no pós-parto que vai muito do perfil de cada pediatra. Tem pediatra que segue determinada linha e às vezes a mãe ter esse poder de escolha para já saber como vai ser a condução nesse momento, ela não é pega de surpresa, né? Então, por exemplo, vai ser o tema nosso, né, dessa questão de um olhar mais humanizado desde o nascimento. Mas, às vezes, tem colegas que, às vezes, o bebê nasce e ele já vai lá para a técnica de enfermagem para pesar, para medir, para tomar banho, para fazer as medicações. E eu recebo essas queixas, às vezes, de mães que não fizeram, que eu não participei da sala de parto, elas falam, eu fui ver o meu bebê depois de 1 hora, já no quarto. E às vezes não teve. Por quê? Porque não teve essa conversa antes com o pediatra. Então, talvez se tivesse uma consulta antes e o pediatra falasse, olha, eu prefiro já, no momento que nasce, eu já observar em outro ambiente. Aí a mãe às vezes fala, não é isso que eu quero, então eu vou procurar um outro pediatra, né? Então, assim, esse primeiro contato no final da gestação, um dos motivos é esse, para estar alinhando os pensamentos mesmo ali das condutas que vão ser tomadas. Além disso, tem toda a parte médica também, né? O pediatra ele vai olhar a caderneta de gestação da gestante que o obstetra está acompanhando para ver sorologias, ver anemia, infecção urinária, todas essas doenças elas podem interferir no bebê, na gestação e no bebê quando nasce. A gente aborda alguns temas como a amamentação. É muito importante esse primeiro contato, porque mesmo hoje com essa divulgação ampla que a gente tem em mídias sociais, é muito comum eu me deparar com algumas mães que não têm noção da realidade do pós-parto ali, principalmente falando de aleitamento materno. Então, assim, não sei se as mães, depois que passam esse período, esquecem e não compartilham essa informação
com as gestantes, porque você sabe que é um momento complicadíssimo, assim, delicadíssimo, né? Então, assim, um momento de muito sacrifício, de muita dedicação, de muito cansaço, né? Que o aleitamento materno gera. E eu gosto de mostrar essa realidade na consulta de pré-natal. Falo assim, prepara, porque não é fácil, não é fácil, né? Então, tem mãe que não tem essa noção, né? Que chega achando que vai ser tudo instintivo, vai fluir, você vai pegar o bebê, vai colocar no peito, vai mamar, cada 3 horas dorme, passa 3 horas, mama de novo. E a gente sabe que a realidade ela é muito diferente. Eu gosto muito de dar o exemplo aqui de casa, que tinha, assim, aqui era um ambiente que tinha tudo propício para ser da melhor forma possível. Então, assim, tem um pediatra em casa, né? A gente fez tudo de acordo com o protocolo, né? Então, a minha primeira filha, Serena, nasceu, a gente já colocou para mamar. Ela teve uma pega assim ótima desde o início. Nunca tive que corrigir pega. A posição eu orientei, eu estava sempre junto orientando. Minha esposa nunca teve baixa produção de leite, então foi tudo ótimo, né? E olha só, assim, que a coisa teve momentos críticos, assim, críticos, bem críticos. Então, assim, as gestantes têm que se preparar psicologicamente para o que vai acontecer, que é uma transformação muito grande, né? Eu acredito que não sei se tem uma transformação tão grande que nem o nascimento de um filho, tanto para a mãe que nasce quanto para a criança que nasce, né? Eu sempre falo no momento do parto que talvez seja a maior transformação nossa é o nascimento, né? E basicamente essa consulta inicial é para isso e a gente vai tem orientações mais pontuais, assim, como é que vai ser como é que vai estar organizado o quarto do bebê, o berço, se comprou o bebê conforto, que tem que ter desde antes para já sair da maternidade com transporte seguro. Às vezes tem coisas que as gestantes já compram que eu falo, comprou à toa, né? Aquele kit berço que quase todas compram e falam, não vai usar, a gente vai tirar almofadas do berço. Basicamente, acho que são esses os temas que a gente aborda. Sim, importante isso que você falou, Bruno, que a gente geralmente pensa no pediatra com o bebê nascido, que só vai começar o atendimento, a assistência nesse momento. Mas nós, mulheres, quando estamos gestantes, a gente se prepara para o parto, para a maneira como vai ser o parto. E no plano de parto também está a parte do bebê recém-nascido. O que a gente gostaria que o bebê recebesse, o que é necessário, o que é desnecessário. E aí é importante já alinhar, então, todas essas condutas com o bebê com um pediatra que esteja alinhado também com isso. Para justamente como você falou, não ter a surpresa, aquele elemento surpresa. Sim. Pode ter várias surpresas, a gente pode programar tudo e sair da rota algumas coisas. Mas é importante a gente saber que existe um profissional que pode nos receber antes deste momento, nos dar dicas, inclusive, de enxoval, para aquilo que vai ser necessário ou não para a saúde, né, do bebê, e ter esse acolhimento antes. Para todos os profissionais de preferência na cena do parto, se a mulher puder contatá-los antes e já saber, né, das suas condutas éticas, inclusive, antes é melhor. E então, para esse momento do parto, né, que é o segundo momento então, que a gente localiza a presença do pediatra, quais que são os procedimentos necessários dentro da humanização? Assim, como é que você conduz quando você recebe esse bebê que, saiu, nasci, e agora? Então, assim, primeiramente, eu defendo que todo parto tem que ter a presença do pediatra, porque é o profissional que está habilitado ali para se a coisa sair do habitual, ele vai estar preparado para intervir no que for necessário. A gente quer intervir o menos possível, né? Então, isso já tem vários anos, que tem vários materiais da Organização Mundial de Saúde em relação à humanização do parto.
a gente teve uma época que a medicina foi muito intervencionista, né? Então, agora a gente está fazendo um movimento contrário. Então, práticas que eram feitas há alguns anos e às vezes em algumas situações ainda são feitas, dependendo do local, dos profissionais, né? A gente está abolindo hoje. Então, por exemplo, o bebê nasceu, não é prematuro, né? Ele pode ser até prematuro tardio, mas acima de 34 semanas. Chorou, tá mexendo, tá tudo bem. A gente não vai fazer quase nada. Então primeiramente a gente vai aguardar de 1 a 3 minutos para clampear o cordão, que a gente chama de clampeamento tardio do cordão, por conta do benefício do bebê receber um pouco mais de sangue proveniente da mãe, e isso vai prevenir a anemia no primeiro ano de vida. Então, é uma prática já bem consolidada, com várias evidências científicas, e a anemia a gente sabe que traz consequências muito importantes, assim, negativas, né, quando ela é instalada. Tem estudos que mostram, por exemplo, que uma criança com anemia, mesmo você corrigindo a anemia através de medicação, ela pode ter uma repercussão por até 10 anos. Então a gente sabe que sim, que atrapalha o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento neurológico de uma forma geral, atrapalha no crescimento, né, tanto em estatura quanto em peso. Então, assim, só essa prática que é relativamente simples, já consegue ter um impacto muito importante. Então, a gente vai aguardar de 1 a 3 minutos para clampear o cordão. Clampeou o cordão, o pediatra vai estar ali para receber o bebê do obstetra, que já vai estar um pouco seco, já vai ter secado um pouco, estimulado. Nesse momento, a gente já vai apresentar para a mãe. Então, ela já vai ter esse contato direto com o bebê. Aí tem um pouco de diferença, assim, se o parto é normal ou se foi um parto operatório, se foi uma cesárea. A cesárea, ela dificulta um pouco, mas dá pra gente ter as mesmas práticas, né? Porque o parto normal, o bebê já nasce ali e a gente já coloca em cima da mãe. Porque não tem campo estéril, não tem essa dificuldade aí do campo operatório. Na cesárea, a gente tem que ir ali, afastando os campos, né, cirúrgicos, tirando ali algum eletrodo de monitorização cardíaca que vai estar colocado na mãe e já colocar em contato com a mãe. Então, hoje a gente indica que tenha um contato pele a pele na primeira hora de vida. E é nesse momento que a gente já vai estimular o aleitamento materno. Às vezes, de imediato, o bebê às vezes não consegue sugar, né? Mas só esse contato da boca do bebê com a mama da mãe, com a pele, isso tem um impacto muito grande, porque já vai proporcionando uma colonização das bactérias que estão na mãe, né? E isso, das bactérias boas. E isso vai ter uma repercussão para o resto da vida, tanto em questão de imunidade. Hoje, cada vez mais, a gente sabe do impacto da microbiota intestinal em doenças autoimunes, em doenças infecciosas, em doenças alérgicas. Então, esse contato é muito importante. E aí a gente deixa o bebê algum tempo com a mãe, o ideal é que fique pelo menos 1 hora, e depois é que vão ser tomadas as medidas de rotina, que é o quê? Pesar o bebê, medir o perímetro cefálico. A gente faz algumas medicações que são orientadas pelo Ministério da Saúde, que é a vitamina K, para prevenção de doença hemorrágica do recém-nascido. E tem o nitrato de prata, que não é obrigatório, que ele vai evitar alguns tipos de conjuntivite, né? Não é só a gonocócica, tem conjuntivite viral também, que pode ser prevenido com nitrato de prata, mas isso tudo em um segundo momento. Depois que foram tomadas essas outras condutas, a gente pratica o alojamento conjunto, que isso já é uma prática assim, bem sedimentada. Eu mesmo não peguei essa época de não ter o alojamento conjunto, só em pesquisa mesmo, que a gente vê aquelas fotos daquelas salas que tinham aqueles vidros,
aquele tanto de bercinho e os pais olhando de fora da sala, olhando seus filhos lá dentro. Então, eu não peguei essa época. O alojamento conjunto é o quê? Uma prática onde o bebê e a mãe e o acompanhante da mãe, eles ficam 24 horas por dia juntos, né? Para estimular ao máximo esse vínculo inicial aí. Algumas situações, o pediatra tem que intervir, né? Então, assim, mais ou menos 10% dos bebês que nascem, isso de uma forma geral, contando assim, tanto as gestações de risco habitual, de baixo risco, quanto as gestações de risco maior. Mais ou menos 10% dos bebês eles vão precisar de alguma intervenção do pediatra para iniciar a respiração. Então, quando o bebê nasce e não chora de imediato, a gente não pode esperar de 1 a 3 minutos para clampear o cordão. Então, o clampeamento do cordão tem que ser imediato. O pediatra vai pegar o bebê, vai levar para o berço aquecido, onde vão ter os equipamentos para, se caso necessário, a gente ajudar nessa primeira respiração do bebê. Então, assim, tem uma incidência até alta, né? Não é tão incomum a gente precisar ter essa intervenção. Por isso que é importante a presença do pediatra. Mas, felizmente, a grande maioria dos casos é uma intervenção muito rápida. Então, a gente vai fazer uma ventilação com um aparelho que chama AMBU e máscara. E, geralmente, 30 segundos de respiração, na maioria das vezes, é suficiente para o bebê começar a respirar, chorar e ficar tudo bem. Ficou tudo bem, a gente pega e leva para a mãe para já estabelecer esse contato. Sim. Você falou, Bruno, sobre a vitamina K, né, que precisa ser dada. Essa vitamina K, ela precisa ser necessariamente dada no primeiro dia de vida? Ou tem algum prazo para ser ministrada essa vitamina K? É melhor ser no primeiro dia. Ela é mais indicada no primeiro dia mesmo. Não precisa ser ali de imediato. A gente pode esperar 1 hora, 2 horas. Mas o ideal é que ela já seja administrada mais prontamente. Sim. A aspiração. Como é que você vê essa questão da aspiração das vias aéreas do bebê? Então, isso é interessante, né? Quando eu saí da residência, eu tive que fazer um esforço, assim, porque eu vim de uma residência de um hospital de alto risco, que é o materno-infantil. Então, lá são drenadas as gestações dos prematuros extremos, dos fetos que têm malformações. Então, assim, tudo que há de mais complexo em Goiânia e Goiás é direcionado para o materno-infantil. Então, acaba que lá a gente aprendeu, né, com o tempo, a ser muito intervencionista. Então, era meio que automático. O bebê nascia, a gente pegava, já colocava no berço aquecido, posicionava, aspirava as vias aéreas. Eu brinco que lá a gente passava a sonda em quase todos os orifícios do bebê, né? Então, assim, era uma coisa bem intervencionista mesmo. E depois que eu saí da residência e comecei a atuar em outros locais, eu fui vendo e falei, não, mas não, às vezes a gente continua com a prática, mas a gente tem que rever. Eu falei, não tem necessidade de fazer isso. Então, a gente tinha uma prática muito comum de colocar, o bebê estava cianótico, colocava oxigênio, que é outra coisa que não é mais indicada nem na reanimação neonatal. É muito raro a gente ter que usar oxigênio, a não ser nos casos de prematuro extremo. Então, a aspiração de vias aéreas, se o bebê está bem, chorando, ela quase nunca ela é necessária. Ela vai ser necessária naqueles casos que o bebê não iniciou a respiração, que ele está com apneia. Então, aí você tem que... ou que você perceber que as vias aéreas estão muito obstruídas, mas isso é uma exceção, não é a regra. Sim, importante isso, né? Falar que não é a regra. Porque é muito comum e recorrente esse tipo de prática, né? Da aspiração. Sim, né? sim. Do bebê.
E como é que funciona, Bruna? Como é que você vê o banho do bebê? Porque a gente entende da importância do vernix, né? Aquele bebê que nasce com vernix, né? E que se tem muitas práticas e muitas maternidades de limpar o bebê para entregar ele limpinho, como se fosse algo que você comprou no mercado tem que vir limpinho, né? Embalado. O banho do bebê, segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente, ele é indicado 24 horas após o parto. Então, e quando for extremamente assim, necessário, às vezes, pelo menos 6 horas você tem que respeitar. Tem uma exceção, que é quando o bebê nasce com mecônio. Então, é quando ele faz um cocô ali antes de nascer. O mecônio é uma substância agride muito a pele, a pele do bebê é muito sensível. Então, quando o bebê nasce com mecônio, com líquido amniótico que está com mecônio, a gente tem que já dar o banho mais rápido, porque senão ele vai irritar muito a pele. Mas tirando este caso, a gente indica o banho com 24 horas. Mas isso isso é uma questão assim um pouco cultural das famílias, assim, do Brasil de uma forma geral. Eu acho que a gente tem que convencer a família de que não vai dar o banho, no mesmo dia, porque a família também ainda estranha essa prática. Tem muita família que quer que dê o banho. A gente tem que explicar o que é o vernix, que eles acham às vezes que é sujeira. Falam, não, esse vernix é ótimo para manter o controle de temperatura do recém-nascido. Mas então, assim, a gente consegue, orientando a equipe de enfermagem, orientando a família, a gente consegue. Eu tenho conseguido deixar esse banho mais tardio também. A gente, assim, que nem eu disse, o nascimento, eu acho assim, já é de certa forma, um estresse tão grande para o bebê, né? Imagina, né? Então, assim, nasceu. O que ele quer? Ele quer estar junto ali da mãe, que é onde ele teve o tempo todo. Então, ele quer o calor da mãe, o cheiro, escutar o coração batendo, que era o que ele escutava mais alto ali no útero. Então, é isso que a gente tem que proporcionar. Então, se o bebê nasce, a gente já passa uma sonda na boca, uma sonda no nariz, põe debaixo da torneira ou numa bacia de água. Pensa, um estresse que já é grande vai ficar ainda maior. Isso vai contra o bom senso, eu acho, né? A gente já intuitivamente, eu acho que já é um meio que natural o bebê nascer e a gente já colocar junto da mãe, né? Mas são práticas que foram sendo conduzidas com o tempo e assim, uma prática que está sedimentada de uma forma geral nos serviços e com os profissionais. É difícil, viu, da gente mudar uma prática. Eu vou te falar que não é fácil, não. É um movimento ali, ó. Todo parto a gente tem que falar com a equipe de enfermagem, com a equipe do hospital. Tem que estar sempre lembrando, porque realmente não é tão simples assim. A gente mudar um hábito, né, de muitos anos. Né? Sim. Sim, inclusive a Tassi, que está nos acompanhando aqui na live, ela comentou que retiraram o bebê dela assim que nasceu, né? Não teve esse contato pele a pele na primeira hora. A questão do estranhamento de ela não querer dar banho no bebê. Então, quanto que às vezes o profissional está muito sozinho. Se o profissional não é alinhado com o obstetra ou com a equipe de enfermagem, é meio que uma luta para manter as coisas da maneira mais dentro do bom senso e dentro das práticas humanizadas. Eu acho assim, eu achei interessante, foi uma coincidência muito grande, sabe? Na semana que vocês me fizeram o convite, foi uma semana assim que eu tinha tentado ali fazer o clampeamento. Teve um parto, eu tentei fazer o clampeamento tardio do cordão, mas não deu certo. Pedi, mas não foi realizado. Assim, eu tenho muita dificuldade assim para realizar todas essas práticas que a gente está expondo aqui, né? E aí eu até liguei para um primo meu que é obstetra lá em Goiânia, falei assim, olha, me fala aí, o que acontece? Por que tem coisas que a gente não consegue, por que é tão difícil mudar algumas práticas, né? E aí passou na mesma semana, coisa de uma semana, vocês me fizeram um convite para essa live, né? E aí nessa conversa que eu tive, assim, a gente percebeu que assim, esse momento agora
que é o que vocês fazem, assim, de instruir as gestantes e as mães, eu acho que o caminho é esse. Porque, às vezes, os profissionais eles ficam numa zona de conforto ali que para eles não é interessante, às vezes, reverem práticas que eles já fazem, né? Que já estão habituados a fazer. Então, eu acho que a partir do momento que a mãe está instruída e ela chega com essa demanda, fala assim, olha, é o seguinte, eu quero o clampeamento tardio do cordão. Eu quero que não dê o banho, eu quero, né, eu quero que não faça aspiração nas vias aéreas. Então, aí tanto o pediatra quanto os outros profissionais, eles já é um olhar diferente. Falam, não, essa mãe tá sabendo o que ela tá falando. Eu acho que para mudar vai ser esse o caminho. Realmente partir das pacientes, partir das mães e das famílias essa demanda, sabe? E quanto mais instruir, acho que é melhor, né? Sim, e nesse caso a gente já está aqui fazendo um trabalho justamente de compartilhar informação, né? Através do Amanhecer a gente tem essa intenção, né, enquanto grupo materno aqui na cidade, e fica muito feliz de poder contar com uma rede de profissionais que apoiam o nosso trabalho e que a gente pode indicar um profissional, para a gente não ficar muito sozinho, inclusive, né, dentro dessas coisas que a gente luta para manter. Outra questão que eu lembrei aqui agora, a gente tem alguns empecilhos. A consulta do pré-natal é importante não só para a mãe conhecer o pediatra, como para o pediatra também conhecer a mãe. Porque a partir do momento que você já sabe mais ou menos a data que vai ser o parto, você passa o seu celular para a mãe, vocês vão conversando, é até mais fácil da gente se programar também, porque isso é uma dificuldade às vezes que eu encontro. Por exemplo, então tem muitos partos que assim, eu tô lá no consultório, recepção tá lá com agenda cheia, com o paciente esperando, no meio de consulta, o pessoal do hospital liga e fala, doutor, você pode pegar um bebê aqui agora? Então aí às vezes eu saio do consultório, vou no hospital e tem paciente me esperando lá para continuar, para começar uma consulta. Então isso dificulta. O ideal, assim, para a gente ter todas essas práticas, para o pediatra estar junto nesse contato pele a pele que a gente coloca o bebê com a mãe, na primeira amamentação, o pediatra também tem que se programar, porque isso aí vai pelo menos 1 hora para a gente estar junto. E às vezes isso não é possível porque a gente não foi antecipado. Então, às vezes, algumas vezes eu mesmo tenho situações que às vezes eu não consigo ficar lá esse tempo todo, e aí eu tenho que delegar essa função para a equipe, né? Para a equipe de enfermagem, que fala, olha, eu estou saindo, mas coloca o bebê para mamar, faz isso, faz isso, a gente orienta e tenta seguir essas práticas mais ou menos da mesma forma, né? Sim, importante. E essa consulta de pré-natal já permite que isso seja possível, né, de ser alinhado. Sim. E, Bruno, dentro dessa perspectiva de acompanhar o pré-natal, acompanhar o parto, como é que funciona as consultas com o bebê? Quando você acompanha um parto, faz todos os procedimentos, quando que essa família vai te ver novamente? Ali, depois do parto, a gente vai fazer as visitas no hospital, na maternidade. Então, a gente tenta respeitar um tempo mínimo aí de pelo menos 36 a 48 horas para dar alta para o bebê. Então, nisso a gente vai fazendo as visitas. Eu faço 2 visitas. Então, se o bebê nasceu de manhã, eu faço uma visita à tarde ou à noite, no outro dia de manhã e no outro dia à tarde ou à noite. Então, a princípio vão ter essas visitas na maternidade. A partir do momento que a gente dá alta, o ideal é uma consulta na primeira semana, no máximo 2 semanas depois, porque tem algumas alterações que a gente tem que estar bem. Eu acho que assim, é um momento muito crítico essa primeira semana. Às vezes o bebê sai bem da maternidade, mas é na hora que está ali em casa que as dificuldades vão aparecer. Então as principais dificuldades são relacionadas com aleitamento, né? Onde vem a dúvida, porque geralmente você dá alta
mesmo se for o parto normal, a apojadura, que é a descida do leite, ela vai ser mais ou menos no terceiro dia, se foi parto normal. Se foi cesárea, no quarto dia. E isso gera uma insegurança enorme para a mãe, né? Porque ela chega em casa, ela não vê leite, né? Não tem a sensação de estar produzindo leite. O bebê também, apesar do colostro ser suficiente, o bebê que está naquele momento de estar aprendendo a sugar e deglutir, ele fica no peito o tempo todo. Então, assim, gera fissura em mamilo, gera dor na amamentação, mesmo com as condições corretas, com a pega, com a posição correta. Isso é muito comum. E aí, aquele bebê que está lá no peito o tempo todo, a mãe, o primeiro pensamento que vem na cabeça da mãe é o quê? Não tem leite, né? Não tem leite, o bebê está aqui chorando, sai do peito, chora, precisa iniciar um complemento. Então, assim, a gente tem que tem que ter abertura para ter uma consulta bem precoce. Porque aí é nessa consulta que a gente vai avaliar. A gente avalia de novo como é que está a amamentação. E o parâmetro objetivo que a gente vai usar para ver se o aleitamento está sendo adequado ou não é o peso, é o ganho de peso. Então, o normal nos primeiros dias é ter uma perda de peso. A gente espera, em média, até 10% de perda de peso. Então, assim, consultou, a gente pesa, viu? Não, perdeu só 5%. Então, tá adequado, tá tudo dentro do normal. Então, o choro tá dentro do normal, não é fome que tá passando, porque se tiver insuficiente, o bebê vai perder muito peso. Isso vai repercutir, vai ter um sinal clínico ali que a gente vai conseguir mensurar, né? Porque essa parte subjetiva é muito complicado, né? Nesse início, né? Que bebê que não vai chorar, que bebê que não vai querer o colo da mãe, o peito da mãe o tempo todo. Então eu sempre falo nas consultas, falei, vamos se basear pelo peso, esse vai ser o principal parâmetro para a gente. E aí tem outras questões, além do aleitamento, é muito importante a gente ter um olhar em relação à icterícia. A icterícia é aquele sinal clínico que é a pele, o olho, que ficam amarelados por uma série de fatores aí, fisiológicos ou patológicos. Então a icterícia é uma manifestação extremamente comum, então mais ou menos 60% dos bebês têm icterícia. E essa icterícia às vezes começa a se manifestar no segundo, terceiro dia. Então a gente tem que ter uma avaliação, e o tratamento tem que ser feito nos primeiros 10 dias. Né? A gente não pode deixar passar muito tempo para tratar, porque senão pode ter repercussões mais complexas aí. E tem outros sinais, a gente tem que ver a parte cardíaca também, que às vezes, depois no segundo, terceiro dia, podem surgir manifestações que não tinham no primeiro dia de vida, porque tem uma modificação ali da circulação sanguínea. E também muito importante ter um olhar para o aspecto emocional da família, né? Sim. Nesse momento onde a prática começa, né? Então, a gente vê que, às vezes, tudo que foi estudado na teoria, a prática é diferente. Então, é onde chega mãe, pai com olheira e cansado, exausto. É onde a gente vai ter que avaliar como é que está essa rede de apoio da mãe, se o pai está ali presente o tempo todo, se tem familiares que estão apoiando. Dosar essa questão do blues, né, do blues puerperal, do baby blues, né, que a mãe vai ter, que é essa tristeza que gera, que é muito comum nessas 3 primeiras semanas, né, após o nascimento. Então é onde a gente vai estar avaliando todos esses aspectos aí nessa primeira consulta, então, que idealmente tem que ser feita na primeira semana. A partir desse momento, as consultas são mensais. Então, assim, no primeiro mês teriam 2 consultas. Essa consulta na primeira semana. Depois uma consulta com 1 mês, depois mensalmente até 8 meses. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. O Ministério da Saúde diverge um pouco, mas tem um certo conflito de interesse aí, né? O Ministério da Saúde tem que bancar os profissionais que vão estar cuidando. Então, eles já é um pouco
é um pouco mais relaxado, essa periodicidade de consulta. Mas eu tento no consultório e eu consigo até no SUS seguir esse padrão aí de consulta mensal até os 8 meses, que é o que a gente chama de consulta de puericultura, que é o acompanhamento da criança, do bebê, o acompanhamento do bebê saudável, né? É onde a gente vai ver todos os aspectos que não necessariamente estão relacionados a doenças. A gente vai ver o ganho de peso, o ganho de estatura, o crescimento do perímetro cefálico, extremamente importante. Vai sempre estar vendo como é que está a alimentação, como é que está o aleitamento materno. Todo mês a gente vai ter marcos do desenvolvimento neurológico que a gente tem que observar, tanto da parte motora quanto da parte social, de linguagem. Cada mês tem uma orientação um pouco diferente em relação à segurança do bebê, em tornar a casa um ambiente seguro, um transporte do bebê seguro. Então, essa é a intenção das consultas de puericultura. Se porventura surgir uma doença aí nesse período, também vai ser avaliado pelo pediatra. Sim. E Bruno, você falou, né, dos procedimentos que a gente faz com o recém-nascido. E quais são os procedimentos que se faz no hospital em termos de exame? Tem o apigar, tem aquele outro que agora não me lembro bem, que tem uma nota, né, que se avalia o bebê numa resposta. Poderia falar pra gente do que o bebê já sai do hospital com alguns testes e quais ele precisa fazer logo na sequência, tipo ouvido, pezinho? Sim, sim. A gente tem alguns exames de triagem, né? Exames de triagem são o quê? São exames com uma sensibilidade muito grande para tentar detectar possíveis doenças. E são doenças que às vezes poderiam, se a gente aguardar as doenças se manifestarem através de sintomas, já poderia ter uma repercussão negativa. Então o tratamento tem que ser iniciado precocemente. Então lá no hospital já vai ser feito o teste do coraçãozinho entre 24 e 48 horas de vida, que o nome popular é teste do coraçãozinho, o nome médico é oximetria de pulso, que vai estar detectando cardiopatias graves, né, críticas, cardiopatias críticas. Então, no caso do teste do coraçãozinho alterado, é aquilo que eu falei, algumas manifestações de cardiopatia, de doenças do coração, elas vão se manifestar no segundo ou terceiro dia de vida, por conta da modificação da circulação. Então, às vezes, antigamente, o que acontecia? Você dava alta com um bebê sem sintoma nenhum, e chegava em casa, às vezes, né, piorava drasticamente, muito rápido. Então, o teste de coraçãozinho serve para antecipar isso, para tentar detectar essas cardiopatias mais graves. No caso de um teste do coraçãozinho alterado, o bebê tem que fazer um ecocardiograma, que é uma espécie de ultrassom do coração, antes de sair da maternidade. Tem o teste da linguinha, que aqui no Brasil a gente tem várias leis, mas que muitas não são seguidas. Então, o teste da linguinha já tem uma lei falando que ele tem que ser feito no SUS, mas aqui em Jataí, pelo menos, ele não é feito. Mas já deveria ser feito, né? Porque a gente vai avaliar como que está a questão do freno da língua, para ver se vai ter alguma dificuldade na amamentação, principalmente, se tem indicação para realizar algum procedimento que é a frenolectomia, para facilitar a amamentação. Isso tudo vai ser visto no teste da linguinha. Tem o teste da orelhinha, que ele é realizado para avaliar a audição mesmo, para ver se o bebê escuta. Tem que ser feito. Também tem uma lei de 2011, 2011 ou 2013, se não me engano, que essa lei fala que tem que ser realizado em todos os serviços do SUS, mas é outra coisa que a gente esbarra, que aqui não é realizado. É uma briga que eu tenho aí. Quando eu cheguei aqui e eu vi isso, eu era revoltado. Então, às vezes, nas altas que eu dava no SUS, eu escrevia, tem um espaço lá, indicação. Eu escrevia lei, número tal. Falei assim, a indicação é a lei, tem que fazer porque está na lei. Sim. Mas não, até a gente, por enquanto, não faz, aí mas eu oriento
que tem que ser feito. Então, é ruim para as famílias, né? Às vezes procurar, tem que pagar por esse exame. Então, qual que é a intenção dele? Detectar déficits auditivos para que não chegue a criança com 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade, às vezes 2 anos de idade, e fala, essa criança não fala. Né? Aí você vai ver, ficou 2 anos da vida sem escutar. Né? Então, se for detectado um déficit auditivo, já vai ser indicado um aparelho auditivo para ela escutar desde o início e para isso não atrapalhar o desenvolvimento da linguagem, que teria um impacto muito grande aí no futuro da criança. E tem o teste do olhinho. O teste do olhinho ele pode ser feito pelo pediatra ou pelo oftalmologista. Também, tanto da orelhinha quanto do olhinho, eles são indicados nos primeiros dias, né? Nas primeiras semanas ali, eles já devem ser realizados. O teste do olhinho a gente consegue detectar algumas patologias, principalmente catarata congênita, glaucoma congênito e o retinoblastoma, que é um tumor de retina gravíssimo, que já pode nascer com ele. Então, extremamente importante também. E o teste do pezinho, que é uma triagem metabólica, que vai estar vendo, dependendo do exame, a gente tem o exame do SUS, que vê um grupo de doenças, tem exames particulares que vão ampliar um pouco o número de doenças que são avaliadas, também para tentar intervir precocemente. Basicamente, os exames de triagem são esses. Então, na maternidade, teoricamente, a gente não vai precisar fazer nenhuma coleta de exame do bebê, a não ser em algumas situações específicas. Então, por exemplo, tem bebês que nascem muito pequenos, que a gente fala que ele é pequeno, PIG, né? Pequeno para a idade gestacional. Ou então um filho de mãe diabética, ou então um bebê que é muito grande, né? Que nasce com mais de 4 quilos. A gente vai ter que fazer uma certa monitorização, que é a glicemia capilar. Então, tem alguns casos que a gente tem que ficar fazendo furinho no pé, pegando a gotinha de sangue para ver a glicemia, para não correr o risco, mas são bebês de risco, né? Para monitorar esse risco de hipoglicemia. Casos de mães que são RH negativo, a gente tem que coletar preferencialmente o sangue do cordão umbilical, para não precisar fazer a coleta de sangue do recém-nascido. Mas caso não seja possível essa coleta do sangue do cordão umbilical, faz a coleta do bebê mesmo, para não ter problema para a próxima gestação da mãe. Né? Pode falar. Sim. E Bruno, a gente está falando, né, de uma assistência que a mãe, a família tem o pediatra na cena do parto, geralmente numa instituição hospitalar. Mas hoje nós já temos outras modalidades de parto, como o parto domiciliar, né? E nem sempre o pediatra está presente neste momento. E aí uma mãe aqui gostaria de saber como é que funciona quando ela não tem acompanhamento no pediatra na hora do parto. Quando que ela tem que levar o bebê para consulta? Ela até colocou aqui se é 24 horas ou 48 horas depois do parto, ou com 6 dias. Em que momento que se leva um bebê para o pediatra quando o pediatra não está na cena do parto? Eu até peço assim, eu não estou conseguindo ler essas perguntas, então você vai lendo aí e me falando. Eu estou acompanhando aqui, pode deixar. Então, essa é uma questão, é uma situação polêmica, né? Complexa, assim. Então, assim, a princípio, eu defendo que o pediatra esteja presente no parto, no momento do parto. Porque a gente tem essa intervenção, quando o bebê nasce e não respira, a gente chama isso de golden minute, né? Que é um minuto de ouro. Então, a gente tem que intervir no primeiro minuto de vida. Então, para não trazer nenhuma repercussão, nenhuma sequela. Então, tá aí a importância de ter um pediatra ali no momento do parto. Não existe um protocolo muito definido, assim, caso não seja possível o pediatra no parto em si. Eu nunca vi nenhum documento científico a respeito disso, mas eu indicaria, de minha parte, assim, o mais precoce possível, né, para o pediatra já iniciar esse segmento. Então, que nem a gente falou, o ideal é a consulta antes de nascer, né? Então, assim, se
Se não for possível a consulta no pré-natal, então conhece o pediatra no momento do parto. Se não for possível no momento do parto, já no primeiro dia, segundo dia. Então, para já começar esse acompanhamento. Sim, importante. Bruno, outra coisa que você falou que é super importante é a questão da perda de peso do bebê. O bebê que chora bastante, que é uma coisa normal do bebê querer a mãe, querer o peito. E eu gostaria que você falasse da reserva de peso que o bebê tem, ou tipo, se até a pojadura demorou para descer o leite, quanto tempo esse bebê pode ficar sem o leite mesmo, para não ter que usar a fórmula assim como uma intervenção muito rápida. Quanto tempo que dá para esperar para entrar com outro tipo de intervenção? Ou esperar o leite descer mesmo, que o bebê vai sobreviver, que vai ficar tudo bem. O bebê nasce com realmente nasce com essa reserva energética. Então, assim, mesmo às vezes a mãe tendo até um colostro reduzido, o bebê ele consegue, nos primeiros dias aí, ele se manter. Isso é muito particularizado, a gente vai ter que avaliar caso a caso, né? Então, primeiro vai ter que avaliar se não tem nenhum fator de risco, se não é um bebê prematuro, se não é um bebê de baixo peso ou grande, né? Um bebê grande para a idade gestacional, se a mãe não teve diabetes, porque o risco é muito grande de hipoglicemia. Então, isso tem que ser avaliado e tem que ter uma avaliação meio que contínua dos sinais que o bebê vai dar. Então, às vezes, vamos supor, você teve alta da maternidade e em casa já tem alguns sinais, às vezes, que podem estar sendo observados pela família e orientados pelo pediatra em relação a se está sendo suficiente ou não esse aleitamento. Então, um dos sinais que é fácil de ser avaliado é a diurese. Então, você vai ver se o bebê está fazendo xixi. Então, o que é uma média aí? Uma média de 6 a 8 xixis, né? Você vai avaliar na fralda. Então, se você troca a fralda 6 vezes no dia e tem xixi, tá ok. Quer dizer que se tá saindo líquido, tá entrando, né? Então, ele tá mamando. O estado de alerta do bebê também. Então, os bebês... É comum o bebê, nos primeiros 10 dias, mais ou menos, ser muito sonolento. Então, já é difícil, às vezes, de você acordar o bebê para mamar. Mas um sono que é extremamente exagerado, que você tira a roupa do bebê, mexe com o bebê, ele não acorda, ele está molinho, então isso já é um sinal de que pode estar acontecendo uma hipoglicemia. Então, nessa situação, ideal que entre em contato com o pediatra, às vezes leva no pronto atendimento onde vai ser dosada a glicemia para tá avaliando. O choro ele é um parâmetro que pode ser usado. Então, assim, se o bebê está chorando muito fora do normal, né, chorando o tempo todo, ele tem que ser levado em consideração. Mas é um parâmetro um pouco difícil para a família, principalmente quando é o primeiro filho. Essa questão de chorar muito ou não, ela depende do referencial aí que a família vai ter. Hoje, assim, o que eu vejo é o quê? A gente está num mundo de facilidades, né? Então, tudo é muito fácil, a gente quer saber uma informação, a gente vai ali na internet, a gente tem informação na hora, né? De pronto. E às vezes a gente acha que com o filho vai ser assim, vai ser tudo muito simples, muito fácil. E não é, né? Então, assim, eu vejo muitas famílias reclamando do choro do bebê e às vezes você vai avaliar, tá um choro normal, né? Elas às vezes querem que o bebê não chore, mas o bebê vai chorar. Eu sempre falo, o choro é um sinal de vitalidade. Eu lembro de uma palestra que eu fui, na verdade, numa conferência, chama CISBEI, que tem lá em Goiânia todo ano. Conferência de bem-estar infantil, materno e infantil. E aí teve um pediatra lá, chama Martins Filho, já foi reitor da Unicamp, e ele, na palestra dele, ele falou, gente, bebê que chora é bebê saudável. Vocês têm que estranhar o bebê que não chora. Aí vocês têm que pesquisar, porque deve estar doente. Então, o bebê tem que chorar, né? E às vezes o choro é um chamamento, é um pedido do bebê, né? Então, de que ele quer alguma coisa. Ele não se comunica ainda com fala, então a única forma de comunicação do bebê é através do choro. Então, o choro
E o choro ele aumenta o vínculo também, né? Eu fico pensando, imagina um bebê que nasça e não chore. Um bebê está com fome e não chora. Como é que a mãe vai saber? Né? Se o bebê está tranquilo, sorrindo, aí ele vai entrar em hipoglicemia ali, porque ele não está pedindo. Então ele vai, toda a demanda do bebê vai ser através do choro. E isso é bom. Nessa fala desse pediatra também, ele falou, ele tocou naquela questão foi moda e ainda é moda um pouco, aquelas práticas de ensinar o bebê a dormir, né? Que você coloca no quarto, fecha o quarto, deixa o bebê chorando lá até dormir, né? Horrível, né? Até ele desistir de você, né? Porque é isso. Então, aí o bebê que para de chorar é porque ele desistiu, né? Aí ele já percebe que não tem, que quando ele chama, ele não tem alguém para estar respondendo a essa demanda dele. Então a gente tem que lidar com esse choro. Mas é claro que tem que lembrar das situações também de um choro excessivo, de um choro diferente. Porque também o choro também, em algumas situações, ele pode ser o sinal de alguma patologia que está se instalando aí. Sim. Então a gente percebe, né, Bruna, nessa conversa que inclusive está chegando ao fim, estou cuidando aqui no relógio. A gente tem 3 minutos antes da live cair, ela acabar. E, assim, a gente percebe o quanto que o pediatra tem que estar em contato com a família e a família tem que estar em contato com o pediatra numa aliança mesmo, né? É quem vai nos socorrer. Até hoje me lembro das minhas primeiras consultas do meu puerpério, que a vontade que eu tinha era de chorar, porque era justamente a questão do leite, a Tassi nos lembrou aqui da questão das cólicas, ou seja, uma mudança de vida muito drástica, né? Para ambos, para a mãe e para o bebê. Os dois saem da sua zona até então conhecida e vão para a vida real. E aí, nessas horas, é preciso ter um olhar, ter um acolhimento, ter a paciência da rede de apoio. Eu acredito que muitas mães devem chegar assim, não no seu melhor momento, né, para essas consultas do pediatra. E às vezes, assim, essa consulta do pediatra é aquela âncora de salvação. Meu Deus, lá eu vou encontrar o que eu preciso, né, para me sentir melhor e até mesmo entender que aquilo ali que talvez não seja um problema, seja normal. Às vezes o que a gente precisa é que alguém nos diga, é normal. Sim. E a gente para de achar que aquilo ali é um problema, assim, que a gente está fazendo algo errado, que aquilo ali, a gente é uma péssima mãe, a gente não está sabendo identificar o que o bebê está sentindo e tal. E tem os palpites, né? Sim. Lidar com isso é extremamente difícil. Eu acho que, assim, nossa, a mãe, ela fica numa posição ali muito vulnerável, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou até uma campanha aí, embasando a procurar o pediatra sempre que precisar de uma orientação, que é falar assim, é mais que um palpite, né? Então eu acho assim, a hora que precisar parar, você me avisa, tá, Eduardo? Sim. Aí, Não, eu acho que, tipo assim, tem 1 minuto e eu gostaria que a gente pudesse encerrar essa live e voltar para fazer no máximo mais uns 10 minutinhos para a gente falar desse aspecto psicológico das mães, né? Como que essas primeiras consultas ajudam a aliviar essas tensões e a gente se despede. Pode ser? pode. Bruno, tu tem esse tempinho? Tem, sim. Tá, ok, pode fazer. então. Gente, a nossa live, então, vai acabar, ela vai cair, e a gente vai voltar com mais uns 10 minutinhos para a gente fazer um fechamento, né, dessa questão do pré-natal. Todos que estiverem aqui conosco, por gentileza, permaneçam, que nós vamos agora falar do puerpério da parte materna, né, não só do bebê e tal. Mas, assim, nossa conversa aqui nos ajudou muito a superar muitos mitos, inclusive, eu acredito. Né? E que bom que nós temos um profissional na nossa cidade. Vai cair 30 segundos. Vamos dar um sorriso para a câmera, ela vai cair. Pessoal, estamos a bordo. Estamos passando por uma turbulência. Já voltamos. Vai cair, mas eu já volto e te chamo, tá bom? Tá certo. Bruno, como é que chegam as mães nas primeiras consultas com você logo no puerpério? Diferentes, com certeza, né? É um momento muito peculiar, assim, né? Então tem todo
o lado positivo, né, da gestação, do parto, do filho que está ali, mas é um momento com muitas dificuldades, né? Não adianta, a gente tem que, às vezes, desmistificar um pouco tudo que acontece, porque é um movimento, é um momento novo, né? Com muitas coisas novas. Então, assim, geralmente surgem muitas dúvidas. A mãe, na primeira consulta, hoje em dia, elas estão trazendo no celular, assim, aquela lista com 10 perguntas, 15 perguntas, porque tudo que acontece no bebê é uma coisa nova e tem muitas coisas, a maioria das coisas que acontecem, que parecem que podem ser algo ruim ou alguma doença, na avaliação nossa, a gente vê que está tudo dentro do normal, né? É um organismo muito diferente, o recém-nascido, né? Então, assim, aí a mãe leva a pele que está com aquela brotoeja, é uma assadura que apareceu, é um xixi que está avermelhado, que a mãe acha que é sangue, a gente vai ver, não é sangue, é uma substância normal. Então é o barulhinho que faz para respirar, o nariz entupido. Não, mas eu tenho casos que chegam com bebês com 2 meses, o doutor tá resfriado desde que nasceu. A gente fala, não, é normal, é uma coisa fisiológica, o nariz entupir. Então, assim, eu acho assim, o pediatra, nesse primeiro momento, ele tem uma importância de trazer o conhecimento científico, né? Tudo que a gente tem da parte médica ali. Porque, que nem eu disse, tem muitos palpites, né? Então, assim, todo mundo que já foi mãe, que já foi pai, carrega uma bagagem, uma experiência e sempre tem aquele palpite infalível. Fala, não, eu fiz assim e não morreu. Então, e a mãe, ela é bombardeada. Ela é bombardeada por palpite e eu acho que o pediatra tem que ser essa pessoa onde ela vai realmente tirar as dúvidas. Assim, não estou de forma nenhuma querendo desmerecer todos os conselhos e o apoio que a família dá, que isso é essencial, né? Essa que a gente chama de rede de apoio aí. A família tem que... esse apoio familiar é muito importante nesse momento tão frágil aí tão vulnerável aí da família, né? Então, e os avós, as tias, elas trazem uma bagagem prática que é muito grande. E eu falo assim, é complementar. Então, talvez a mãe, a função da mãe ali, ela vai ter que dar uma peneirada nas informações que ela recebe da família, que com certeza tem ótimas informações, mas também tem uns palpites, às vezes, um pouco antiquados, né? Às vezes algumas práticas mais antiquadas que deram certo há 20 anos atrás, mas a gente já viu que não é o mais adequado. E tem o pediatra que vai trazer esse olhar mais médico mesmo, mais científico, mais embasado na ciência mesmo. Então, e a mãe vai pegando, né? Essa informação de um, informação de outro, e eu sempre falo assim, não tem orientações que não, eu entendo a dificuldade às vezes de seguir a linha o que o pediatra fala, né? Isso eu tive uma mudança de olhar também depois que tive filho. Eu até nas orientações que eu tenho um informativo que eu imprimi, né? E eu forneço ali na alta. Tem coisas que eu leio lá que eu falo, que às vezes eu risco, porque eu falo, olha, isso aqui eu já não oriento mais. Um exemplo é a questão da cama compartilhada. Então, eu escrevo, nas orientações que eu entrego, eu falo, jamais deixe seu bebê dormir na cama junto com vocês, né? E aí, quando nasceu o Estevão, opa, a coisa aqui tá difícil. Então, eu tive que rever essa orientação, mas também procurei referências, estudos, né, para também a gente não pode tomar uma conduta que coloque em risco a saúde do bebê. Mas a gente vai, às vezes, então a gente tem que perceber um pouco a realidade de cada família.
Então, assim, a gente orienta, mas quem vai pôr em prática é a mãe. É a mãe e o pai, Sim, eles que vão estar em casa. Cada família tem uma realidade. Então, o que eu passo de orientação, por exemplo, eu falo, "Olha, não pode telas antes de 2 anos. E tem mãe que chega lá, me coloca, fala, olha, lá em casa é assim, assim, assado, e não é impossível, eu tenho que colocar uma televisão, pelo menos meia hora, porque senão eu não consigo resolver. Eu tento mostrar outros caminhos, né? Será que a gente não dá certo fazendo assim? Mas, se não deu certo, tudo bem. Mas, assim, o que eu gosto de falar muito nas consultas é assim, eu quero que as famílias tomem decisões conscientes. Então, eu não quero, por exemplo, que chegue uma criança que chega os pais e fala, nossa, doutor, a gente coloca para assistir desenho porque vai ajudar a alfabetizar, vai ajudar a desenvolver. Então, assim, falou, não é assim. Você pode até tomar essa decisão, mas as repercussões vão ser essas. Né? Então, assim, é um pouco complexo, porque às vezes isso gera até uma certa culpa aí, né, em algumas atitudes. É aquela questão, quanto mais a gente sabe, mais complicado fica, né? Imagina a minha vida aqui em casa, não é fácil. Então, assim, aqui é difícil, é difícil. Então, a- a- as eu vi que é emoções, difícil. as emoções É. que eu sinto aqui, e eu tenho que dosar muito a cobrança que eu faço com a Roberta. E a gente tem que saber que tem hora que não vai dar para seguir o protocolo, não vai dar para seguir o que está no livro mesmo, e tá tudo bem, né? A vida não é um livro também, né? Então, se a gente se cobrar demais, é um peso adicional que a gente vai estar carregando aí, em vários pesos que já é a maternidade e a paternidade, né? Sim, com certeza. É importante você falar isso. Às vezes, quando eu me preparo para a consulta, eu digo pro DJ isso aqui, quero ver a gente falar pro Bruno. Te levar um xixi. Mas isso faz parte da relação de confiança que a gente sabe que a gente pode depositar esses conteúdos, que embora a gente tenha consciência que não é o ideal, a gente pode admitir que isso aconteça em algum momento ou não, né? Afinal, cada um vai fazer a sua maternidade e paternidade dentro daquilo que consegue, que dá conta, e conforme as escolhas conscientes que se tem, não é feito com base em ignorância, é feito com Sim. base em conhecimento e feito dentro daquilo que é possível. E dentro de tudo isso, Bruno, você já recebeu mães com blues, com depressão pós-parto? Nossa, é Já extremamente comum, che- né? chegou a encaminhar uma delas para algum atendimento? Como é que faz Sim. esse manejo junto com a mãe, com o pai ali, a criança? Eu indico terapia, acho que para todas, né? Eu falo com blues ou sem blues, estando bem ou não estando, eu acho que terapia, psicoterapia, eu acho que todo mundo tem que fazer em algum momento, porque até para lidar com todas essas emoções novas que a mãe e o pai eles vão tá passando. Mas existem situações um pouco mais graves, né? No caso de depressão pós-parto, eu sempre falo, nas consultas, eu falo assim, olha, para o pai e para a mãe, eles têm que ser muito cúmplices, né? Se abrir, falar o que está sentindo, porque o blues é uma linha muito tênue ali que pode caminhar para a depressão, e se a mãe esconde esses sentimentos que ela vai tendo, às vezes na hora que a coisa estoura já é complicado, né? E às vezes acontecem até tragédias aí que a gente às vezes se depara em noticiário. Então, assim, primeira coisa, eles têm que ter essa cumplicidade, né? De falar o que está sentindo. Ah, o bebê está chorando, deu vontade de tacar pela janela, fala pro marido, ou o pai fala para a mãe, para não deixar esse sentimento ir crescendo, né? E para um tá tendo esse olhar. Eu acho que esse olhar do casal, do pai, principalmente o pai tem que ter esse olhar em relação à esposa, né? Porque é ele que está ali o tempo todo, então ele tem que perceber essas diferenças. Eu sempre me coloco aberto também para a mãe estar sempre expondo, né, o que está sentindo, e quando a gente vê que já passou do blues
já está comprometendo muito a parte emocional da mãe, eu particularmente eu sempre encaminho para a terapia e para a psiquiatria. Porque geralmente já quando está com depressão são esses dois tratamentos que vão ter que ser conduzidos, né? Sim. Importante você falou de falar para o pai e que esse pai não pode culpabilizar essa mãe por esse sentimento. Porque hoje em dia o que a gente enfrenta na saúde das mulheres, saúde mental principalmente, é a negligência dos seus sentimentos, né? Não são a deslegitimação do que elas sentem como algo passível de se sentir no universo materno, né? E como é que você costuma convocar os pais? Essa é a última questão. Como é que você costuma convocar os pais no consultório para o cuidado ou para serem participativos, compreensivos nesse período aí de puerpério e para o resto da vida, né? Geralmente, assim, eu já vou ter um contato com o pai ali na maternidade, né? Mas quando às vezes não tem esse contato, a convocação que eu faço é através da mãe. Eu falo para a mãe, você fala assim, olha, porque tem mãe que chega às vezes com uma visão distorcida, né? Ainda, né? De que é aquela visão de que quer poupar o pai, né? O pai trabalha fora e chega cansado, falando como é que trabalhou fora o dia inteiro, vai chegar e ainda vai ter que dar banho, trocar fralda, né? Tem que descansar, assistir televisão, né? Então, às vezes a própria mãe traz esse sentimento, essa percepção errada, né? Então, primeiro eu já explico como é que tem que ser a participação do pai, que eu estava conversando com a Roberta esses dias. O pai, ele só não dá o peito, mas o pai tem que fazer todo o resto, né? Tem que dar colo, tem que trocar fralda, dar banho, só não produz isso. Vamos lá, deixa eu gravar aqui, repete. O pai só não dá o peito, o resto ele tem que fazer. Exatamente. Mas, infelizmente, assim, a gente vê essa prática um pouco tradicional ainda de o pai um pouco ausente, né, nesse momento. Aí a convocação que eu faço eu falo com a mãe. Falo, você tem que convocar o pai. E quando os dois estão juntos, eu até brinco. Eu falo para a mãe, eu falo assim, olha, se você não solicitar, eu falo, o homem é complicado. O homem, se você não chegar junto ali, ele vai ficando acomodado. Então, assim, às vezes tem que partir da mãe mesmo, né? E infelizmente eu vejo alguns casos que às vezes, nossa, tem pai que eu nem conheço, que às vezes a sua mãe vai sozinha todas as consultas, eu sempre pergunto, cadê o pai? Tô trabalhando, tá viajando. Aqui em Jataí tem muita prática, tem muito dono de fazenda, né, pecuarista. Então, assim, aqui tem aquela tradição. Época de colheita, época de plantio, o pai fica a semana inteira fora na fazenda e vem só no final de semana e passa um dia e olha lá, né? Eu acho que tudo dá para ser revisto. Eu tento colocar muito a importância a presença do pai nesse início da vida do filho, né? É um momento que não vai voltar, né? Não adianta se um vínculo que não é criado no início vai ser um vínculo diferente, né? Não vai ser igual. Então eu sempre proponho essa reflexão para a família. Até que ponto tem que trabalhar exaustivamente, né? Quanto que você precisa de dinheiro, né? Até que ponto o dinheiro é tão importante em comparação com a presença, né? Então, se dá para dar uma desacelerada, isso o pai, né? Porque a mãe já desacelera obrigatoriamente, né? A mãe não tem jeito. Imperativamente. Então, eu sempre proponho isso para o pai. Ó, se dá para trabalhar menos, trabalha menos, fica mais em casa, porque entra no cuidado do filho, participa, porque isso, o filho, é tão importante essa imagem paterna para o filho, né? Esse referencial da paternidade, né? Que às vezes os filhos não têm. E como a gente quer quebrar esse paradigma, então, assim,
A gente tem que ter um pai participativo, para não ficar perpetuando essa imagem de pai, que pai trabalha fora de casa e não tem que ter responsabilidade dentro de casa, né? Acho que é mais ou menos isso aí, essa importância aí, né? E o pediatra, às vezes, quando a gente cria um vínculo forte com a família, eu consigo mudar muita coisa, né? Eu lembro de uma mãe, por exemplo, que ela fez sempre o acompanhamento comigo, e aí chegou no momento de voltar para o trabalho. Isso a mãe, né? E ela estava naquela dúvida. Ela não queria ficar junto com o filho, mas tinha essa questão do trabalho, que também hoje eu falo assim, as mães elas são julgadas de todas as formas. Se a mãe fica em casa, que nem a forma que era feita antigamente, né, que fica ali dona do lar, né, a mãe, ela é criticada. Se a mãe volta a trabalhar, ela é criticada. Então ela é criticada de qualquer jeito, né? Se não tem filho, meu Deus do céu. Crítica para todo lado. Não tem lugar. Então, nesse caso, eu falei para a mãe, eu falei assim, olha, pensa bem, é um momento, é a infância do seu filho, não vai, a sua presença não vai, ela é insubstituível, então não vai ter outra pessoa que vai substituir isso, vai ter um impacto muito grande para sempre. Então eu falo assim, pensa, se financeiramente não precisa, talvez você repense. E aí ela voltou na outra consulta, ela tinha um cargo importante, era gerente de uma loja, e ela voltou e falou, não pedi demissão, não voltei a trabalhar, e graças a Deus ela não se arrependeu, né? Porque seria muito ruim também, eu acharia ruim se eu tivesse influenciado uma decisão que se arrependeria depois. Mas ficou satisfeito, e eu acho difícil não ficar satisfeito. Aqui em casa eu sou muito suspeito, né? Para falar que a minha esposa, a Roberta, ela não voltou a trabalhar. Eu sei de todo o impacto que isso teve, que no emocional dela, daqui de casa, que foi muito grande. Mas agora ela tem essa percepção, e eu também dei uma desacelerada. Então eu mudei a minha agenda de consultório, eu passei a atender menos, tanto em consultório quanto prefeitura. Dei uma desacelerada também para ficar mais tempo em casa. E saí de plantão, parei de estar plantão, plantão noturno, e tudo com a Roberta aqui também, né? Se a Roberta tinha que ficar, as decisões que eu tomava tinha sempre o fundinho ali da Roberta solicitando. Então eu sou muito suspeita que agora a gente é muito satisfeito com essa presença, com essa dedicação que a Roberta tem com os meninos, e eu também recebo ainda muita crítica de colega, porque na medicina a gente tem uma cultura de trabalhar assim exaustivamente, né? Plantão, um atrás do outro, consultório o tempo todo. Então eu era visto no hospital assim como o Bruno não quer saber de trabalhar, né? O Bruno vem aqui, passeia no hospital, vem de vez em quando, porque eu trabalho menos, né? Mas não me arrependo. Isso aqui a gente é super satisfeito nessa questão. Então eu acho que quando a condição financeira permite, a gente tem que ficar o maior tempo possível com os filhos. É isso que eu penso. Isso é até um investimento, né? É um investimento emocional, é um investimento financeiro. A gente tem, eu falava muito em algumas palestras que eu dava, que tem um prêmio Nobel de economia, o Heckman, né? Que ele fala assim, cada R$1 que você investe na primeira infância, você tem era dólares, né? Dólares na vida adulta. Então, até economicamente é um investimento, a gente está mais tempo ali presente com os filhos. É claro que isso não é a realidade, infelizmente não é a realidade da maioria das famílias. Né? A maioria das famílias, a mãe tem que voltar para o trabalho, o pai tem que trabalhar. Aqui no Brasil é um contrassenso, né? O Ministério da Saúde não se conversa com
com o Ministério do Trabalho. Então, um manda amamentar exclusivamente até os 6 meses. O outro fala para voltar ao trabalho, a licença são só de 4 meses. Isso é uma briga da Sociedade Brasileira de Pediatria há muitos anos, né? Para a licença maternidade ser no mínimo 6 meses, né? Então, a gente tem que trabalhar com o que é possível, né? Sim. Muito bom. Teve vários comentários aqui dizendo, né, o quanto que muitas mães que tiveram essa possibilidade de não voltar ao trabalho após o término da licença, disseram que não se arrependeram. Uma delas falou que foi por seu conselho, né, a Diele, né, falou isso. Nós tivemos comentário de uma que você é um ótimo médico, um pai especial também, né? Só que eu tô com dificuldade de voltar aqui. Deixa eu ver quem foi a pessoa que fez esse comentário. Foi a Alaci Borges. Quem será, né? Minha mãe, né? A mamãe tá aqui, que bom. Mas é isso, né, Bruna? A gente percebe o quanto que a maternidade e a paternidade são complexas, são algo além da nossa capacidade biológica, tem um aspecto cultural, social, histórico, econômico, que atravessa todas as nossas possibilidades, né, de maternar e paternar, e o quanto que é importante quando a gente tem essa possibilidade de ter essa assistência, e que aqui na nossa cidade a gente pode contar com um profissional humanizado. Que bom que nós tivemos a oportunidade de fazer essa live, que você topou, que a gente pôde compartilhar aqui um pouquinho, né? Que é um tempo pequeno, a gente não consegue aprofundar muito, mas com certeza muitas mães que passaram por aqui já saíram com um prisma assim mais desenhado, né? De como pensar na recepção do seu bebê que ainda está na barriga, os que já estão fora da barriga, e como que a gente pode ter um atendimento humanizado aqui na cidade. Muito obrigada mais uma vez por ser nosso parceiro, por estar junto com o Fernando nas rodas de paz, justamente compartilhando a sua experiência, né, primeiramente sendo pai e passando por todas essas revisões, inclusive da própria atuação profissional, né, e por ter topado o nosso convite. Muitíssimo obrigada a todos e todas que estiveram aqui presentes. A live vai ficar salva para quem quiser rever, né, e assim que tivermos oportunidades, vamos aí conversar mais um pouquinho sobre tantos outros assuntos que você pode contribuir aqui com a gente. E aí agora deixo uns minutinhos para você, para suas palavras finais do nosso voo. Eu que agradeço aí o convite sempre, né? Espero estar sempre disponível aí para estar atendendo. A gente tinha um curso programado, né, que teve que ser Isso. adiado, o curso, mas terá, né? Haverá o curso. Terá, assim que a gente puder voltar. Assim, a mensagem final que eu quero passar instruir as mães, porque eu acho que é a mudança, e acho que é o que vocês pensam também no grupo, o Amanhecer, essa mudança vai vir primordialmente das mães, das famílias. A gente está aqui para passar informação, mas eu acho que essa mudança vai partir delas. Então, essa mudança, esse olhar mais humanizado, no parto, no pós-parto, na gestação, no tipo de parto, na via de parto, né, que é uma dificuldade extrema que a gente tem aqui na cidade, né, pouquíssimos partos normais que acontecem. Uhum. Então, isso tem que partir das mães, desde a procura por profissionais alinhados a esse ideal, né? E levar essa demanda mesmo para os profissionais, para que a gente tenha uma mudança de conduta, uma mudança do serviço, uma adequação de todos os serviços aqui para essa nova modalidade, né? de condução aí. E a mensagem que eu queria passar é essa, assim, todo o investimento na infância, ele é recompensador. A infância, eu sou apaixonado em pediatria, eu vejo assim, não me levem a mal os adultos e os idosos, mas a infância, para mim, é uma fase mágica, onde a gente tem um poder de atuação, de
de um poder definidor, ou seja, a gente define o futuro de uma criança, às vezes com pequenas práticas, né, que vão mudar o destino de uma pessoa, de um indivíduo, de uma família. Então é um momento assim, extremamente, é uma janela de oportunidade, né, que a gente tem, e se a gente quer uma mudança humanitária, uma mudança global, vai partir da infância mesmo. Não tem escapatória. Então, acho que a gente, todo investimento que a gente puder fazer na infância, ele vai ser retribuído no futuro, em futuro mais tardio, né? Sim, com certeza. Dá para sentir a sua paixão, conforme você fala. Né? O quanto que isso não é só discurso, é uma prática. A gente carrega esse ideal aqui em casa. Por isso que a Roberta começou esse projeto dela no canal de YouTube. A gente carrega isso, né? A gente é apaixonado mesmo nessa questão dos cuidados na infância, porque a gente tem essa filosofia de que a mudança só vai acontecer quando a gente começar na infância. É difícil você mudar uma pessoa já na fase adulta. Tem mudanças, mas não tem um impacto tão grande quanto na infância. Então, sim, a gente tem que aí ficar de mãos dadas aí com grupos como o de vocês e formar uma grande rede aí para dar todo o suporte aí para as famílias trilhar esse caminho que a gente pensa ser o melhor, né? Sim, um caminho coletivo, né? Para termos crianças saudáveis, precisamos de mães primeiramente saudáveis, né? Investir aí na saúde materna é super importante. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Uma boa semana aí para vocês e até mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.